Aleluia, que bênção. Bom dia, graça e paz de Jesus, meu irmão. Que bênção esse lugar, que bênção esses louvores, que bênção a presença de Deus em nós. Que bênção a presença de Deus através de nós, porque quando a igreja canta, a gente sente, mais do que quando a gente canta sozinho. Eu queria convidar você a se sentar um pouquinho e pedir que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Pedir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que nós precisamos. Não exatamente aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Não sei se acontece com você, mas comigo, via de regra, o que eu preciso é diferente daquilo que eu quero. Normalmente, o que eu preciso é diferente do que eu quero. Só que quando nós nos reunimos como igreja, e quando Deus vai falar através da palavra conosco, a coisa mais importante não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa. Então pode ser que você se encontre hoje aqui nas aulas de Paulo. Seria uma bênção se o próprio Paulo viesse falar, né? Quando o Batata colocou o videozinho do Paulo falando, eu fiquei pensando que daqui a pouco pode acontecer de a inteligência artificial criar um holograma e o apóstolo Paulo vier pregar mesmo de fato. Seria muito bom, seria maravilhoso. Enquanto não temos o próprio apóstolo Paulo, que Deus me ajude. Uma versão paraguaia do apóstolo Paulo. E eu queria ler com você a primeira epístola do Paulo para o Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. O apóstolo Paulo, já no final da vida, velhinho, parecido com aquele do vídeo que o Batata colocou, escreveu a respeito de si próprio. E você sabe que eu preciso confessar uma coisa. Essa semana, enquanto eu estudava a vida de Paulo, você já deve ter percebido que é o meu personagem bíblico favorito. Sempre que eu quero uma referência, eu procuro em Paulo. E enquanto eu estudava marcas de maturidade na vida de Paulo essa semana, me deu uma vergonha tão profunda. Porque nós estamos aqui fazendo uma série sobre maturidade. E me corrija se eu estiver errado, mas tudo que foi dito até agora está num nível superficial de maturidade. A gente está falando de uma maturidade meio que social, uma maturidade meio que relacional. E eu, quando pensava e procurava marcas de maturidade na vida de Paulo, inevitavelmente eu procurava marcas do nosso tempo, de uma maturidade superficial, de uma maturidade relacional. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração de forma que eu senti vergonha, porque esses caras aqui eram maduros a ponto de morrer. A maturidade na vida dos apóstolos custou a vida deles. Na vida de Paulo, por exemplo, a maturidade e o testemunho de fé dele custou literalmente a cabeça. E eu, no meu sermão de maturidade aqui, falei muito de maturidade, cara, rasteira. A maturidade do dia a dia. E sabe o que mais me entristeceu também? É que o sermão de hoje também fala dessa maturidade. Porque eu não estou pronto para a maturidade dos apóstolos. Eu ainda estou engatinhando em termos de maturidade. É como o escritor aos Hebreus disse: eu ainda preciso de um leitinho. E esses caras aqui, quando discutiam maturidade, provavelmente conversavam nos seguintes termos: como manter a cabeça erguida quando a gente está indo para o Coliseu ser comido por leões? Quando vierem arrastar o meu filho, como não revidar? Ontem no devocional lá de casa, noturno, eu tento inventar alguma coisa. E ontem eu peguei as meninas eu falei assim: vocês já ouviram Jesus pregar alguma vez? E elas falaram: nunca ouvi. Eu falei: pois então, vai ter uma série agora. 3 noites aqui. Começou ontem, tem hoje e tem amanhã. Jesus pregou o sermão mais maravilhoso de todos. É mesmo, papai? É. Foi um sermão longo, ele deve ter se preparado, porque ninguém diz aquelas palavras assim do nada. Querem ouvir? Queremos ouvir. E eu pego a Bíblia, a mensagem, e começo a ler o Sermão do Monte. Ontem foi o Mateus capítulo 5, aí falta o 6 e o 7.
Ao terminar o Mateus capítulo 5, a Maria olha com uma cara e fala assim: algum ser humano consegue fazer isso aí? Consegue ou não consegue? Eu acho que não consegue, mas o que eu disse para ela, eu falei assim: pode ser que a gente não consiga, mas a gente é obrigado a tentar. E a Helena, ao ouvir as palavras de virar a outra face, ela disse: mas eu tenho que ficar apanhando igual uma boboca? A gente entendeu? Precisa de avanço. E o apóstolo Paulo é esse avanço. A maturidade desses caras aqui não é rasteira, é uma maturidade. Eu não posso ainda, eu preciso do leite, por isso o que tenho para mim aqui mesmo é leite, nessa manhã. E eu queria ler com você palavras finais do apóstolo Paulo a respeito dele mesmo, uma vida madura. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, falando dele mesmo: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agi por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Eis uma vida madura, consciente, que sabe exatamente quem é. E eu fico me perguntando se na sociedade que a gente vive hoje, existe espaço para a definição de maturidade, porque a gente vive num mundo que não tem definição de mais nada. Pode ser que daqui a pouco a maturidade vire apenas uma questão de opinião. A gente vive num mundo em que o gênero já não é mais uma questão definida, é uma questão que pode ser trabalhada. Essa semana eu estava vendo uma moça que se identifica como cavalo, já viram ela não? E aí tem um novo termo, agora é a transespécime. Pessoas que não se identificam mais com a espécie humana, e ela se identifica como cavalo, e é tão engraçado que ela treina o trote. E aí o comentário era mais insano ainda, o comentário era: nossa, como ela trota bem. Então, eu me pergunto se a gente vai conseguir, de alguma forma, definir maturidade em termos. Porque pode ser que alguém escute isso aqui e fale assim: isso aí é uma grande de uma bobagem. Essa é a tua maturidade, não a minha. Essa maturidade aí é a maturidade dos crentes, aqueles chatos. Para as pessoas evoluídas, há um novo senso de maturidade, que pode ser jogar videogame na casa dos pais aos 40 anos de idade. É o novo mundo. New Age. E aí você vive assim. E a coisa é tão doida que pode ser que a tua forma de enxergar a maturidade me ofenda. E aí eu falo que você é um transmaturo. Sei lá, inventa um termo qualquer. Porque a gente inventa, a sociedade inventa termos, a gente vai inventar. Maturofobia. Você está sendo maturofóbico comigo. E daí é crime. Então não é fácil. Só que para nós, pelo menos, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há um gabarito de maturidade. E eu fico pensando que o gabarito é um negócio interessante. Já reparou como gabaritos funcionam? Se você pega uma massa mole e coloca num gabarito, ela vai como se diz, desbeiçando, até que entre naquilo. Custa para ela, porque se corta, se machuca. E nós cristãos temos um gabarito de maturidade. E de novo eu vou para a Bíblia procurar gabaritos de maturidade, fora pelo menos da pessoa de Jesus, porque como disse a Maria, alguém aí consegue fazer isso tudo? Algum ser humano? Então vamos procurar seres humanos maduros, esqueçamos de Jesus por enquanto.
Olha que heresia que eu estou falando aqui. Não foi isso que eu quis dizer, eu vou reformular. Jesus é um nível que não está disputando, né? Bola de ouro, o Pelé não participa. Maturidade, Jesus não participa, porque, como disse a Maria, ninguém consegue fazer isso aqui. Vamos para um ser humano. De todos os seres humanos que tem na Bíblia, o mais maduro de todos eles é Paulo, para mim. Paulo é o gabarito da maturidade. Paulo é a forma. Sabe quando você quer saber se você está bem? Você pega uma forma. Maduro é isso aqui, você olha, tenta encaixar, não dá. Se não dá, é você que é o problema, não é o Paulo. Sou eu que sou o problema, não é o Paulo. E a gente vai precisar entender quem que era esse tal de Paulo. Às vezes você é novo, tá olhando aqui, não estou vendo ninguém meio novo, mas você fala assim, esse Paulo, quem que é esse Paulo? Esse Paulo seria o cara mais fantástico da nossa era, sem dúvida nenhuma. Paulo era um cara que tinha nascimento, formação, instrução, influência, conhecimento. Paulo conversava com qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer era. Hoje ele seria o cara mais inteligente, ele discutiria com os físicos aqui do nosso tempo, com os filósofos. Paulo era um cara que enxergava além do alcance. Paulo, a Bíblia diz que ele nasceu em Tarso, que era uma cidade importante. Era como se fosse um centro financeiro lá da época, Nova York. Ele nasceu lá. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Você fala, o que isso aí tem a ver? Cara, para você ser judeu de fato na época, ser circuncidado ao 8º dia era importante, porque representava que você fazia parte daquela linhagem. Então, Paulo foi circuncidado ao 8º dia, ele cumpriu todo o rito. Se fosse perguntar para Paulo, é que ele era de boa, assim, ele não era esnobe, mas ele falou, cara, eu nem me converti, eu sou de uma família crente, eu sou judeu de nascimento. Qual foi o dia que você se converteu, Paulo? Cara, eu já nasci judeu, já nasci pronto, eu nunca me converti. Ele diz que ele era da linhagem de Israel, ele era descendente de Abraão. Se pegasse a árvore genealógica do Paulo e fosse voltando, ia cair em Abraão. Ele fazia parte da família. Além disso, ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era a tribo mais elitizada das 12 tribos. A tribo de Benjamim era a tribo dos reis. O primeiro rei, por exemplo, Saul, era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era considerada a tribo pura, porque quando houve a invasão do império e se dividiu, a única tribo que não se misturou com as outras tribos foi a tribo de Benjamim. Então a tribo de Benjamim, ser da tribo de Benjamim era assim, cara, todo mundo que é da tribo de Benjamim é puro sangue, a gente não é misturado com ninguém. Não tem amonita aqui no nosso meio. Esse ali é mais ou menos judeu, porque o pai dele é amonita. Não, se você era da tribo de Benjamim, não tem isso. Quanto à formação de Paulo, ele diz que ele era fariseu. De todas as seitas, a seita mais ferrenha da tradição era dos fariseus, que a gente tanto bate. Esses dias a gente estava ouvindo uma pregação lá em casa e a Assis falou assim, tá judiando dos fariseus, né? Eu falei assim, lembra que os fariseus somos nós, né? Tá batendo na gente. Os fariseus eram os caras mais zelosos da lei, e Paulo era da seita dos fariseus. A principal característica era esse cuidado mesmo. Os fariseus eram tão assim com a lei que a lei mandava jejuar uma vez por ano. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles eram crente daqueles de ir para o culto todo dia. Eram os fariseus. Quanto ao zelo da lei, ele diz que ele era irrepreensível, perseguidor da igreja. E a formação acadêmica de Paulo? Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era o ápice do conhecimento na época. Ele era poliglota, ele falava hebraico, falava aramaico, falava grego. Qual grego, Paulo? Os dois, o que se fala nas ruas e o que se fala de forma erudita. Ele também dominava a cultura grega, ele falava com filósofo. Tanto é que, eu já falei uma vez aqui, lembra que Paulo estava falando na praça, e os caras ao olharem Paulo, falaram assim, cara, você é muito inteligente para ficar falando na praça. Eu quero que você venha aqui discutir no Areópago, que é o lugar onde iam os caras mais elitizados. Ele estava falando o grego das ruas na praça e foi para o Areópago falar o grego clássico. E as pessoas ficaram admiradas. Chamaram ele de louco, mas falaram, cara, você é um louco de fundamento.
se é que existe isso. Você é um louco, mas a tua loucura cara, parece uma obra de arte essa loucura. Tu fala de um Cristo, um Deus que encarna e ressuscita. É uma loucura, mas, cara, que loucura bem descrita. Parabéns. Além de saber a filosofia, ele era cidadão romano. Então, Paulo tinha um passaporte que entrava em qualquer lugar. E o passaporte dele, além de ser um passaporte que entrava em qualquer lugar, além de tudo, era diplomático, porque a Bíblia diz que ele era um cidadão romano com prerrogativas militares. O Paulo era o cara que, quando falava assim, chama o teu chefe que eu quero falar com ele. Mas quer falar com o chefe? Quem que é você? Eu sou o Paulo. Seu Paulo, desculpa, não sabia que era o senhor. Era esse o Paulo. O Paulo trafegava em tudo que é lugar. Ele falava com grego, ele falava com filósofo, ele sabia discutir direito romano, ele falava com judeus. Só que esse Paulo um dia se deu mal, ou se deu bem, depende do teu ponto de vista. Esse Paulo um dia estava indo a caminho de Damasco com cartas para matar cristãos. E encontrou uma pessoa que é totalmente diferente de todas as outras pessoas, que não aceita carteirada. E essa pessoa escreveu esse mesmo Paulo numa escola. Que ironia essa? Esse cara que aparentemente não precisava de nada, de ninguém, que sabia tudo, que tinha influência. Ao encontrar com essa pessoa a caminho de Damasco, ele fica cego. Cego. E essa pessoa é a pessoa de Jesus. E o que Paulo vai experimentar é uma mudança completa de circunstância, de vida, de visão. E eu acho que é por isso que Jesus deixou ele cego. Acho que é meio que um prelúdio do que ia acontecer. Paulo, você vai precisar, cara, desaprender tudo o que você sabe. Ficar cego, inclusive, aí. Nem ver você vai mais. Para não enxergar as coisas pela tua ótica grega, romana, judaica. Você vai precisar ficar cego. E aqui começa a aparecer um padrão. Começa a aparecer um padrão do que Jesus faz na vida de todas as pessoas que ele matricula nessa escola, a escola da maturidade. O que Jesus faz é começar a parar arestas e a transformar realidades, convicções, pensamentos. Começa a transformar a vida da pessoa, às vezes sem que ela perceba e sem que ela queira. Pelo simples fato de que ele pode fazer o que ele bem quiser. Bem quiser, do jeito dele. E a gente pensa assim, estou trabalhando para Deus, como se o nosso trabalho fosse importante demais. Eu sempre que eu penso isso e que eu falo isso, ou eu não falo normalmente, mas eu penso, que eu estou trabalhando para Deus, automaticamente me vem o seguinte pensamento, falo, nossa, uau, o rei do universo que tem o plano de redenção depende da sua mão de obra, que fantástico você é. Porque se eu for honesto comigo mesmo, sabe o que eu percebo? Que não sou eu que estou trabalhando, é Deus que está trabalhando em mim. E Deus, vamos falar a verdade, Ele não está nem tão interessado no nosso trabalho. Ele está interessado no trabalho que Ele está fazendo na gente enquanto a gente trabalha. Enquanto a gente vive. Enquanto a gente se dedica. E eu, para mim, não tenho outra explicação sobre o trabalho de Deus em nós, a não ser nos aperfeiçoar e nos levar ao que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito. Estatura de varão perfeito. Até que, quem sabe, a gente chega um dia a responder a pergunta da Maria. E tem alguém que consegue fazer isso? As duras penas, mas estou conseguindo. Estou conseguindo. E eu queria conversar com você sobre 4 marcas na vida do apóstolo Paulo. 4 marcas de maturidade na vida do apóstolo Paulo. Lembra que eu disse, são marcas rasteiras ainda, porque a gente ainda precisa dessas. Eu preciso dessas, pelo menos. E se Paulo fosse nos dividir em 4 aulas, a primeira seria a seguinte: escolha bem as suas mesas. Escolha bem as mesas que você senta. Escolha bem as mesas que você frequenta. Escolha bem as mesas que você coloca a tua vida para estar.
E o que significa isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo vai falar para uma igreja que era, provavelmente é a nossa igreja, se fosse no metaverso, assim, aquela coisa fora de tempo, a igreja de Corinto seria muito parecida com a nossa igreja do século 21, problemática. E a igreja de Corinto precisou ouvir o seguinte: não se deixem enganar. Lembra que a tua mãe te falava isso? Ela tirou da Bíblia. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Corrompem mesmo. É engraçado isso aqui, porque a gente é um ser moldável e a gente é um ser social. Eu mesmo lá em casa, eu sofro um chacote tremendo, porque eu falo bastante ao telefone. Eu falo alto e eu falo andando. Então, todo mundo ouve, até os vizinhos me ouvem falando no telefone. E a Cissa repara uma coisa que é verdade. Eu falo com os meus clientes de acordo com o jeito que eles falam. Então, se o cara é mineiro, eu falo mineiro quando eu estou falando com ele. Se é nordestino, eu falo nordestino. E é tão estranho, porque eu não consigo evitar. É engraçado, eu não evito isso. Esses dias eu estava sozinho, falando com o mineiro, e depois eu falei, por que eu estou falando assim? Depois que eu já estava falando. Eles não falam leite quente, não falam. Mas eu falo mineirinho, não sei por que acontece, eu estou falando assim. Se eu falo com Catarina, eu falo mais rapidinho. É louco. É louco, mas se a gente leva isso aí até é uma bobagem, né? Não tem muito problema. É feio só, é ridículo, mas não tem problema. Só é ridículo só. Se a gente leva isso para uma forma mais profunda de enxergar as coisas, a gente percebe que, sem querer, a gente vai se adaptando. A gente vai se moldando com o ambiente que a gente está. E dependendo da mesa que você está, dali um pouco você está blasfemando também. Daqui a pouco você está contando mentira. Daqui a pouco você está rindo de piada suja. E a gente está hoje num mundo e numa igreja que não tem problema. Só que nessa de não tem problema, não, isso aqui não tem problema, é só uma risadinha, não, isso aqui não tem problema, é só um pouquinho mais, esse aqui não tem problema, é só essa conversinha que não tem nada a ver. E a gente vai indo de não tem problema e não tem problema, e aí o apóstolo Paulo aparece dizendo para nós, não se enganem, porque é fácil se enganar, mas não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Você vai indo desse não tem problema, não tem tal. A hora que você vê, meu amigo, a mesa tá lascada. É uma viagemzinha só aqui com esse amigo que não é. E é bom ter amigo que não é crente. O problema é o nível de influência que ele tem na tua vida. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês receberam os caras aí na igreja e beleza, só que agora, sabe o que eles estão falando? Que a ressurreição não é tão verdadeira assim. E estão pregando uma outra doutrina e vocês estão acreditando. Vocês estão se deixando levar e vocês mudaram a fé de vocês por causa dessa mesa. A fé de vocês foi abalada. E eu vou dizer mais, se Cristo não ressuscitou, então vamos comer, porque amanhã a gente vai morrer. Isso aqui não era uma conversinha, isso aqui é um negócio que entrou na mente dos caras de um jeito tal, que estava desvirtuando a fé. E dependendo da mesa que você senta, a tua fé é desvirtuada. E aí você não vem no culto, porque, cara, isso não tem nada a ver, vamos começar a acompanhar só online. E daqui a pouco você já não ora mais, e daqui a pouco você não lê mais a Bíblia, e daqui a pouco você já não faz mais nada, a tua fé foi destruída, as disciplinas espirituais estão apagadas. E começou naquela mesa. É por isso que Paulo fala assim, cara, não se engane, não pense que é algo sutil, porque não é. Qual é a maturidade aqui? A maturidade está em você dizer assim, essa mesa não é para mim. Mas é tão cafona isso. Pois é. Mas essa mesa não é minha. Essa conversa não é para mim. Esse programa de televisão não é para mim.
Essa companhia de trabalho não é para mim. Mas você é tão imaturo assim que você não conseguiu, cara. Eu sou porque, segundo Paulo, os caras começaram do nada e dali um pouco estavam achando que Jesus Cristo não ressuscitou. Então eu não vou ficar resistindo ao pecado. Sabe o que eu faço? Eu fujo. A melhor estratégia contra o pecado não é a resistência, é a fuga. Eu não sento nessa mesa, eu não converso sobre isso, eu não falo disso, eu não dou risada daquilo, eu não acesso tal coisa. Eu não começo a tomar tal coisa. Porque eu não vou parar. A maturidade está em escolher as mesas que você senta. Quer ver uma outra aula do Paulo? A maturidade também está em escolher as lutas que você luta. Porque tem gente que luta todas as lutas. E sabe o que acontece com quem luta todas as lutas? Se machuca. Se ferra, se arrebenta. Porque tem luta que você tem que lutar mesmo, com todas as forças. Mas tem luta que você simplesmente precisa deixar de lado. E o apóstolo Paulo aprendeu isso às duras penas, porque você lembra que o currículo dele diz que ele era irrepreensível. Quanto à lei, o zelo que ele tinha era algo que se levantava. E quando o apóstolo Paulo se converte, ele traz essa bagagem inteira. E ele é zeloso ao extremo. Ao extremo tão profundo que na Bíblia tem uma contradição, pelo menos aparente. E a contradição é no próprio Paulo. Porque é uma versão do Paulo mais imaturo contra uma versão do Paulo mais maduro. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, que o Paulo e o Pedro tiveram uma séria discussão. Já falei sobre isso 1000 vezes. 1000 vezes. Mas isso aqui é sério. E eu quero apresentar uma outra face que eu ainda não falei disso. O Paulo e o Pedro tiveram uma discussão, porque o Pedro estava comendo com todo mundo, que eram os gentios, o pessoal tinha se convertido, a mesa era boa, a conversa era boa, ele estava de boa. E a Bíblia diz que eles estavam em Antioquia, e o Pedro se relacionava com todo mundo. Mas quando chega o pessoal de Tiago, que era mais judeuzão assim, era um crente não da parede preta, era um crente do culto de segunda-feira, de quarta, de sábado, de domingo e de quinta, que a parede preta tem gente que acha que nem a igreja é, né? Mas o Paulo e o Pedro estavam ali na parede preta, era uma igreja mais nova, tal. Quando chegou o pessoal de Tiago, o Pedro falou assim: cara, eu sou daquela igreja lá, esqueci que eu estava aqui, mas eu sou de lá e agora o pessoal vai me excluir da igreja. Então deixa eu fazer o seguinte, não vou mais sentar com esse pessoal, só vou sentar com o pessoal da igreja da outra, da parede branca. Deixa o pessoal da parede preta para cá, não se mistura. E aí o Paulo, que era esse cara, ele tinha se convertido mesmo, mas ele não largava o zelo. Ele diz que ele chamou o Pedro na frente de todo mundo e começou a chamar o Pedro de babaca para cima. Porque a Bíblia diz que eles tiveram uma não pouco séria discussão, então a coisa foi feia. A Bíblia, quando fala não pouco séria discussão, é assim, é um eufemismo. Não pouco séria discussão é barraco, é o famoso barraco, entendeu? Te bloqueei no Instagram, fiz tudo para você, não quero mais saber de você. Então, foi séria a discussão. Tudo por quê? Porque o Pedro se juntou com os caras da igreja da parede branca, que defendiam a circuncisão, e o Paulo falou, se você ler o capítulo 2, depois de Gálatas, leia na tua casa, a nossa circuncisão é Cristo, nós não precisamos circuncidar, isso não serve para nada, para absolutamente nada. E brigou, e barraco, e grito, sei lá, talvez até chute, quem sabe. Só que esse mesmo Paulo, Atos capítulo 16, foi para 2 cidades lá, chamada Derbe e depois Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Olha só, Timóteo estava lá. A sua mãe era judia convertida, não era nascida, tal, aquela coisa. Já não era para Paulo, né? Que se fosse o Paulo mesmo, o Paulo ia falar: não, você nem judeu é, você se converteu, isso aí não é nada. Nem sei se se converteu mesmo. Mas era uma judia convertida.
E o pai era grego. Olha a loucura. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho do Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o, por causa dos judeus que viviam naquela região. Opa, mas peraí, Paulo. Você acabou de xingar o Pedro e fez barraco e tal, e agora aqui vai... Pois é. Estou na escola da maturidade, estou aprendendo. Tem briga que briga, cara. Tem briga que não briga. Tem briga que não vale a briga, entendeu? O cara, a mãe dele é judia, o pai é grego, é uma loucura esse troço. Os caras vão ficar perturbando, e o cara é bom. O cara é bom. Todo mundo está dizendo, e eu vi. O menino é bom, eu quero levar ele, estou precisando de gente, a igreja está vazia, preciso de gente para me ajudar. O cara é bom, está disposto a trabalhar, circuncida o cara, pelo amor de Deus. Senão depois os caras vão ficar me enchendo. Sabe qual é a maturidade aqui do Paulo? Ele aprendeu que antes ele era irrepreensível e zeloso e não tinha conversa. Com o tempo e com a maturidade que Jesus vai dando, ele aprendeu assim, cara, tem briga que não vale a pena. É igual você na tua casa. Às vezes você briga por tudo. Você argumenta por tudo e você é chato, cara. Putz, é chato. E aí ninguém aguenta. Às vezes, daí você tem até aquela sensação assim de que você conseguiu, sabe, no final. Porque quem briga muito, briga para conseguir. Briga para conseguir. Quem briga muito, briga para conseguir. E aí o cara vai e briga, e convence. Daí ele fala assim, aí ó, tá vendo? Eu estava certo. Convenci todo mundo, mas não é. Sabe que não é? Os outros é que falam assim, puta cara chato, cara. Então, deixa. Os outros é que são maduros. Eles falam, não vale a pena, deixa quieto. Abandone esse cara aí. O que Paulo está ensinando é assim, escolha a briga que você vai brigar. Não brigue por tudo, pela cor do prato, pelo copo, se é maior ou se é menor. Não, cara, pare um pouco. Faça assim, ó, você tem 10 motivos de briga durante o dia, escolha 5, brigue por 5. Deixe outras pessoas ganharem também um pouco. Senão você fica muito chato. Isso aqui pode parecer uma piada, mas não é. O que Paulo está ensinando aqui é o seguinte, cara, a maturidade está em ser maleável e temperado. E principalmente saber discernir muito claramente entre duas realidades. Porque tem vezes que a coisa é sobre primícia, sobre propósito, sobre visão, que é o que aconteceu lá com o Pedro. Pedro, você tá desvirtuando uma coisa aqui, cara. A gente acredita ou não acredita nesse negócio da circuncisão. Você não pode isolar pessoas, isso aqui é um princípio, cara. Não há grego, nem judeu, nem crente, isso aqui é um princípio. Agora aqui com o Timóteo, cara, é só uma circunstância. Então a briga que é por princípio é uma briga que vale a pena. A briga que é por circunstância, não vale a pena. Não vale a pena ser brigado. Aí deixa. Então sempre que você for brigar, pergunte-se para si próprio mesmo. Será que eu estou brigando por um princípio? Vale a pena essa briga aqui? Ou é mera circunstância? É pizza ou cachorro quente ou, cara, é comida mesmo? Ou ficar em jejum? Porque aí ficar em jejum é uma coisa de princípio, né, cara? Não, é difícil. Eu mesmo tenho dificuldade. Se for para ficar sem comer, aí eu vou brigar, porque daí é ruim ficar sem comer. Agora, entre pizza e cachorro quente, decidam você. É tipo isso. Escolha as brigas que você vai brigar. Terceiro, precisa acabar. Quem é, meu irmão, não precisa ficar dizendo que é. O que Paulo diz aqui para você é o seguinte, você é, então não precisa ficar dizendo que é. Não fique dizendo que é. E eu vou te falar um negócio. Essa coisa do ficar dizendo que é, ficar parecendo que é, ficar mostrando que é, está ficando insuportável. Porque isso aqui sempre existiu, sempre teve. Você vai ver no versículo que eu vou ler que isso aqui não é uma coisa nova. Só que ela foi elevada à enésima potência. Porque hoje a gente tem uma coisa que esses caras aqui não tinham. É uma coisa chamada rede social. E a rede social é um câncer. É câncer, é câncer, é câncer, é câncer. A rede social é câncer. Porque a rede social é uma vitrine das nossas vaidades.
E você fala assim, a vaidade sempre teve, mas agora é escancarada. A gente vive na sociedade dos estereótipos. É a sociedade onde você ter sucesso, para ser uma pessoa de sucesso, tem o gabarito. E não é o gabaritinho aqui, esse do Paulo, é um gabarito próprio. Para você ser uma pessoa feliz também tem um gabarito. Para você ser uma pessoa realizada tem outro gabarito. Para você ser uma pessoa influente tem um gabarito. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai se adaptando nos gabaritos. Tem um filme que eu assisti há bastante tempo, é um filme de 2009. O nome do filme, não assistam com crianças e pulem algumas partes. Chama-se Amor por Contrato. E eu fiz um exercício de ir ver quando esse filme foi escrito em 2009. E eu fui também ver quando foi que o Facebook se popularizou, 2009. Ou seja, quando o filme foi lançado, a gente ainda não estava sobre efeito do câncer. O câncer ainda estava num estágio bem inicial, imperceptível. Fizesse exame de sangue, não saía câncer ainda, porque não tinha câncer. Estava começando. E esse filme mostra famílias de influencer. Só que o influencer não era mais na tela, o influencer era no local. Então, eles alugavam pessoas para viver uma vida perfeita em determinado lugar. Nada parecido com o que acontece hoje. Em que a influencer se levanta 8h30 da manhã, já acorda maquiada, vai, e a vida, que vida maravilhosa, vou para a academia. Ninguém vai para a academia esse horário, a pessoa vai trabalhar. E aí você vai nessa e vai vendo, e esses caras assistem o filme. E eles vivem num condomínio de luxo, e a desgraça que eles causam naquele lugar com a vida deles é tão profunda, porque as pessoas criam neles os estereótipos, que é o que a gente faz aqui. E sabe que ficar atrás de estereótipo, meu irmão, é um grito de um ego teu que precisa ser tratado. Porque quem é, não precisa ficar dizendo que é. Não precisa ficar parecendo que é. O cara só é. Só. E olha que estranho e que louco isso. Porque a necessidade de ficar querendo parecer que é uma loucura que precisa ser tratada. Olha o que Paulo diz, eu vou tentar ler o texto do jeito que eu li, tá? A loucura de Paulo, se eu precisasse dar um subtítulo para esse trecho da palavra, seria a loucura de Paulo. Ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, tá? Ele diz o seguinte: ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Ele estava brabo com os caras, porque os caras estavam... E aí ele falou assim, os caras estavam fazendo assim, aquele apóstolo lá que é o cara top, aquele cara lá. Aquele cara, nossa, você viu a página dele, quantos likes tem, quantos compartilhamentos, e nossa, eu queria ser que nem aquele apóstolo. E o outro fala, nossa, e aquele outro então? E o Paulo era o pobre bicho aqui da situação. E ele vai dizer o seguinte, ao ostentar esse orgulho, agora porque ele vai começar a falar dele, vai começar a loquear também, vou loquear, igual todo mundo. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também vou me orgulhar. E aí loqueia. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até aqueles que os escravizam e os exploram, que é o que o pessoal faz com a gente na rede social. Ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, meu Deus do céu, eu falo como insensato, eu também me atrevo. É o Paulo, escrevendo, e ele devia parar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Vocês estão dizendo? Eu também sou. São eles servos de Cristo? Meu Deus do céu, eu estou fora de mim por falar dessa forma, está escrito na Bíblia, bem desse jeito que eu estou lendo. Eu ainda mais, eles são servos de Cristo, eu sou ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos.
Trabalhei arduamente mais vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Paulo está dizendo aqui, cara, se você quer se mostrar, você vai ver então. Só que o que ele diz? Eu não devia estar falando assim, porque isso aqui é coisa de gente louca. É coisa de gente louca. E a gente vive hoje coisa de gente louca. Me perdoe, irmão, mas nós estamos na loucura. É loucura total. Loucura total a ponto de acabar a tinta rosa no mundo. Acabou a tinta rosa, cara. Acabou, não é sério. Acabou o pigmento rosa. E gente comprando roupa rosa para juntar e ver coisa. A gente está vivendo um experimento social, só pode, não é possível. É um experimento que estão fazendo com a gente. E lota coisa e tal. E por que, da onde, você já parou para pensar? Eu sempre me pergunto, da onde surgiu isso? Como foi que começou? Porque a coisa vai vindo como uma espécie de uma avalanche. E esse é o cabelo mais Barbie que eu já tive. E daí você clica ali, posta a tua foto e o outro posta, e vai o negócio, ganha um mundo. E dali a pouco, sabe o que vai acontecer daqui 10 dias? Sabe o que vai acontecer? Vai acabar. E a roupa rosa tua vai ficar. Se você não gosta de rosa, você comprou uma roupa à toa. Mas a gente precisa mostrar, cara, a gente tá vivendo na loucura. Na loucura. É loucura. O apóstolo Paulo arremata no final dizendo o seguinte, em capítulo 12, versículo 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Eu não seria, se fosse agir que nem o pessoal aí, pode ser que para mim não fosse insensatez, porque eu estaria falando a verdade. Mas eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aqui está a maturidade. Quem é, meu irmão, não precisa ficar dizendo que é. Agora, se você não é, você vai ficar cansado de tanto parecer ser. Só seja. Seja. Ou como dizem por aí, seja. Seja. De boa. Se você é rico, fique rico de boa. Se você é pobre, fique pobre de boa. Se você é bonito, fique com a tua boniteza. Não precisa ficar mostrando. Todo mundo está vendo. Fica de boa. E por último, meu tempo acabou, eu queria mais tempo para isso. A última marca de Paulo da maturidade é a resignação. E se eu precisasse escolher qual é o topo da maturidade, pelo menos para nós, meros mortais, o topo da maturidade seria a resignação. Porque resignar-se é, segundo o dicionário, aceitar uma condição ou estar submisso ao desejo e à vontade de outra pessoa. Isso é resignar-se. E se tem uma coisa que o apóstolo Paulo entendia, era sobre resignação. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Logicamente que se você for estudar, o espinho na carne de Paulo tinha funções muito determinadas. O espinho na carne de Paulo impedia que ele se exaltasse muito. O espinho na carne de Paulo fazia com que ele se ajoelhasse sempre que ele lembrasse daquilo. Mostrava a fraqueza, a insuficiência dele. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estudava o espinho na carne de Paulo? Me chamou a atenção a capacidade e a maturidade do apóstolo Paulo em resignar-se. Eu não sei se você já orou muito por uma situação, pedindo que Deus a mudasse. E eu fico pensando que era esse o caso do Paulo. Ele orou 3 vezes. Talvez o 3 aqui tenha aquela conotação bíblica do absoluto, 3 vezes. Que nem Jesus orou 3 vezes. 3 vezes é tudo. Eu orei tudo que tinha para orar. Até que um dia Deus olha para ele e fala assim: eu não vou tirar o espinho, Paulo. Não vou tirar.
E eu fico pensando como viver depois da resposta de Deus. Como viver depois que Deus olhar para você e falar assim, está orando por isso aí, né, filho? Eu não vou fazer. Não vou. Você quer que eu mude a situação? Não vou mudar. E eu fiquei pensando que todos nós, às vezes a gente passa por espinhos momentâneos, mas muitos de nós, pelo menos, têm espinhos permanentes na carne. Coisas pelas quais você já orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou de novo. E você ora todo dia. Porque talvez você não aceite a resposta de Deus que é, não vou tirar. E o que Deus ensinou para o Paulo aqui, e que ele nos ensina, é que talvez o topo da maturidade na caminhada com Deus é a capacidade de resignar-se. Porque essas palavras que o apóstolo Paulo escreveu a respeito do espinho na carne dele, provavelmente já tinham 14 anos dos fatos. E durante esses 14 anos o apóstolo Paulo precisou conviver com aquilo. E ele não deixou que aquilo modificasse a forma como ele se relacionava com Deus, como ele enxergava Deus, como ele buscava Deus, como ele pregava de Deus. Talvez a nossa imaturidade, a minha e a tua, que temos um espinho na carne, é deixar que o espinho na carne mude a nossa vida, mude a forma como a gente enxerga o Evangelho, mude a forma como a gente enxerga Deus. E sabe que enquanto esse espinho na carne muda todas essas formas de nós nos relacionarmos com Deus, a gente não experimenta algo que a gente só experimenta quando a maturidade da resignação chega. Que é o que Paulo diz. Quando Deus o respondeu, a minha graça é suficiente para você. Eu não sei pelo que você tem orado aí. De fato, não sei mesmo. Pode ser que o teu espinho na carne seja uma doença. Pode ser que o teu espinho na carne seja uma pessoa. E não tem como você se livrar dessa pessoa. Não tem como. Pode ser que o teu espinho na carne seja uma circunstância do teu passado que volta a te esbofetear. Porque Deus nos perdoa, mas as consequências vão ficando. E aí os erros que você cometeu no passado hoje te cobram um preço, são o teu espinho. Toda hora eles lembram você das coisas que aconteceu. Você fala assim, Deus, tira isso de mim. Deus fala assim, não posso tirar, não vou tirar. Não vou. Transforma então essa pessoa, Deus, que me... Não vou também. Vai ter que viver com ela. Está salva, inclusive, mas vai ser sempre uma dificuldade. O que Deus tem para mim, tem para você, é a maturidade da resignação, porque é lá que a gente vai experimentar a graça suficiente. Para quem sabe dizer como Paulo depois, no final da vida, cara, eu passei a vida inteira com espinho. Aquilo ali me incomodava. Mas há um poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu me alegro nas perseguições, ele diz. Me alegro nas fraquezas. Me alegro nas necessidades. Me alegro nos insultos. É tão doido que ele disse, eu me alegro no meu espinho. Porque aqui se aperfeiçoa a graça do meu Deus. Deus está nos chamando à maturidade da resignação. Quem sabe seja a hora de você parar de orar pela remoção do espinho. Pare de orar para que Deus tire o espinho.
ore mais. Pelo menos não por um tempo. Ore para que Deus faça você experimentar a graça suficiente. A graça suficiente. Porque o que muitos de nós precisamos nem é a remoção do espinho, é a graça suficiente que faz a gente se resignar e que dá força para continuar. Eu termino dizendo que a maturidade que Paulo nos ensina poderia ter muito mais fatos, porque o cara era muito maduro. Mas tudo termina da mesma forma que começou, que Deus está fazendo é trabalhando em nós, enquanto a gente trabalha. Você acha que o teu trabalho é Deus trabalhando em você. Paulo achava que tinha tudo quanto é ferramenta e coisa e tal. Houve um dia em que Deus escreveu ele na escola da maturidade. E as palavras que ele disse a respeito dele no final da vida são maravilhosas. Eu tenho os meus próprios espinhos, tenho a minha necessidade de aceitação, de me mostrar. Todo mundo tem. Algum ser humano consegue fazer isso aí tudo? Difícil. E não é isso que o professor avalia. Jesus não está avaliando a nossa capacidade de fazer tudo. O que ele avalia é a nossa intenção em tentar fazer tudo. Pode ser que no final da vida a gente diga lá assim, cara, trancos e barrancos, mas eu acho que deu. E Jesus vai olhar para nós e falar, deu, lógico que deu. O fato de você não ter se corrompido e abandonado tudo é um sinal de que o meu espírito trabalhou em você. Vez por outra com corte, com dor, com gabarito apertado. Mas é assim mesmo. E o dia que a gente ouvir essas palavras, sabe qual é a parte boa? Não tem mais gabaritos. Não tem mais lições. Não tem mais espinhos. Quem sabe a gente vai ouvir essas palavras lá na mesa. E que mesa maravilhosa. Não precisa nem se preocupar em avaliar o que está acontecendo na mesa. É só sentar, porque a Bíblia diz que a luz dele vai iluminar tudo. E o meu desejo é estar lá. Pode ser que chegue lá meio escrafunchado. Mas eu creio que eu vou chegar. E que Deus me ajude. Eu queria convidar você a ficar de pé. A gente vai orar para terminar. O Del vai vir aqui, acho. Não desista da escola, irmão. Não desista. Não desista dessa escola. Não desista. As aulas não são fáceis, mas elas nos mudam e a gente vive bem. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela bênção do Senhor sobre nós, pela Tua graça, Deus, que o apóstolo nos diz que é suficiente. Que a gente experimente a suficiência da Tua graça, Senhor. Que no meio dos espinhos que nos apertam, a gente não sucumba, Pai, mas que experimentemos a graça suficiente, que renova, que se aperfeiçoa na fraqueza, que restaura, que por um milagre, Senhor, em algum momento faz até que a gente esqueça do espinho. Que em meio a dias difíceis, ó Senhor, de mesas convidativas, o Teu Espírito Santo nos seja como guia. Que no meio da loucura, Deus, frenética desse mundo, pintado de rosa, a Tua mão e a Tua voz nos diga, Senhor, exatamente quem nós somos. Que a gente não precise de aprovação, que não se enquadre em estereótipos, mas que a graça suficiente do Senhor nos alcance. Nos faz maduros, Deus, porque esse é o Teu trabalho em nós. Nos faz maduros para a glória do Teu nome. Na cidade